Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação, a mais uma atualização profética no nosso canal. Aqui nós iremos acompanhar a realidade do nosso mundo, aquilo que está acontecendo, se desenrolando diante dos nossos olhos. Por favor, compartilhe este vídeo com os outros e permita que esta mensagem alcance mais pessoas. Bem, de fato é isso. Nós iremos tratar hoje sobre as grandes propostas que a União Europeia faz neste contexto da crise de óleo mundial e também os avanços dominicais na nação sul-americana, o Brasil. Isto é muito sério. A crise global do petróleo está se transformando em uma crise geral. Já não é então apenas uma crise de petróleo. Parece que está afetando tudo agora. Vejam aqui. Um mês após o início de guerra ou da guerra no Irã, a crescente escassez de petróleo bruto ameaça se transformar em algo pior. Uma escassez de quase tudo. Vamos ver um pequeno vídeo aqui, bem rápido. Você sabe, agricultores de supermercados estão sentindo a pressão, pois o aumento nos custos de combustível está elevando o preço de levar os alimentos às prateleiras. Esses preços mais altos do diesel não estão afetando apenas a cadeia de suprimentos, eles também estão aparecendo agora na linha de checkout. Vamos ouvir mais de Sarah Allen, da nossa afiliada da NBC em Nashville. Tudo começa aqui no posto, com diesel sendo uma fonte principal de combustível para a agricultura. E termina aqui nas prateleiras. Mas é nesse processo de levar os produtos até aqui que os preços estão realmente subindo. A verdade é que ainda não se sabe por quanto tempo isto vai durar. E quais são as consequências que disto pode vir. Não se sabe. Ou seja, nós vivemos num mundo de incerteza. O amanhã é incerto. Se nós não depormos nossas preocupações, nossa vida nas mãos de Jesus, este mundo não nos garante o amanhã. Irmãos, o mundo está preocupado, o mundo está com medo, o mundo não sabe o que vai ser nos próximos dias. Mas nós podemos ajudar as pessoas a entender que, embora o mundo possa nos mostrar essa face toda, a esperança em um Deus, a esperança em um Salvador que os ama. Irmãos, enquanto a guerra com o Irã se intensifica, a Europa se prepara para uma crise energética. E é um pouco desta crise energética que eu quero falar aqui. A União Europeia está agora incentivando os seus Estados-membros a adotarem medidas coordenadas. A autoridade polonesa declara à Euronews que as capitais da União Europeia devem liderar a resposta ao choque energético iraniano. E entre algumas propostas que eles apresentam, irmãos, na verdade nós já deveríamos esperar por isto. Vejam aqui. Esse homem defende respostas nacionais coesas para evitar perturbações no mercado de energia. Esse comissário exortou os países da União Europeia a tomarem medidas alinhadas e coordenadas para conter o consumo de petróleo. Medidas o quê? Coordenadas, medidas alinhadas, que todos os países da União Europeia façam o mesmo. Quais são estas medidas? Os países da União Europeia podem considerar o racionamento de combustível, o trabalho remoto e até mesmo domingos sem carros. Domingos sem carros. E a pergunta que fazemos: esse pessoal gosta muito do domingo, não acha? Este pessoal gosta muito do domingo? Será que os domingos sem carros vão voltar? 2/3 apoiam a ideia. 2/3 da população europeia apoia a ideia. Meus irmãos, eu lembro que na crise, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, houve uma crise semelhante. Falaram a mesma coisa. A Agência Internacional de Energia saiu para dizer: vamos adotar 10 regras, 10 mandamentos para assim preservar a energia mundial. Estava lá como o terceiro mandamento: domingos sem carros. Vejam aqui, os países da União Europeia podem considerar o racionamento de combustível até mesmo domingos sem carros. França junta-se à Espanha
Reino Unido, Alemanha, Itália, Dinamarca, Holanda e mais nações na Europa. Para quê? Para domingos sem caros, para racionalizar assim o óleo. Domingos sem caros. É possível diferentes enfermidades, diferentes doenças terem o mesmo remédio? Você vai a um hospital sentindo uma dor e o médico analisa você e diz que para essa situação o remédio é este. Chega outra pessoa com outra enfermidade, o médico dá o mesmo remédio. Outra pessoa com outra enfermidade, o mesmo remédio. Você ficaria desconfiado, não acha? Como é que diferentes enfermidades vão ter o mesmo remédio? Mas parece que quando se trata de preservar o domingo como um dia maravilhoso, um dia sem movimento, um dia tranquilo, quando se trata de elevar o dia especial de Roma, todas as doenças desaguam no domingo. Desaguam no domingo. Irmãos, vamos falar sobre o Brasil. Irmãos, não há dúvida, o Brasil está na rota dominical. Vimos que o Espírito Santo, o primeiro estado que conseguiu introduzir o fechamento de supermercados aos domingos, isto já está em vigor. Agora, outros estados brasileiros já começaram a debater esta questão, unindo-se aos esforços mundiais, unindo-se aos esforços papais, aos esforços dos Estados Unidos da América, da Heritage Foundation, de Jonathan Berry, da European Sunday Alliance. Vejam aqui, fechamento de supermercados aos domingos ganha força no Brasil e deve mudar a rotina de milhões. E é claro que isto não é lei dominical ainda, mas são processos, meus irmãos. Quem que está movendo estas coisas todas? São os sindicatos brasileiros. Quem que está movendo a European Sunday Alliance? Os sindicatos europeus. Quem que está movendo o projeto 2025 no que tange à agenda trabalhista do descanso dominical na América? São os sindicatos americanos. São eles. O movimento, vejam só, eu gostei. O movimento de fechamento dos supermercados aos domingos está ganhando força no Brasil em 2026. Após a adoção da medida no Espírito Santo, Goiás caminha para uma definição semelhante, ampliando o alcance de uma discussão que pode se espalhar rapidamente pelo país. Outro estado que já estuda o fechamento aos domingos é a Bahia, com proposta inicialmente para Salvador. Realmente o Brasil já está na rota dominical. Supermercados podem fechar aos domingos a partir de abril em Goiás. Agora, irmãos, se eu vos dissesse que isto é apenas o início de um debate mundial sobre o descanso dominical, vocês acreditariam? E se eu vos dissesse que isto não passa de um início, de um começo, de uma introdução do debate mundial para o fechamento de domingo? As nações estão seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América. As nações vão então finalmente honrar os preceitos papais. Quem surge com essa ideia? Lembram do Papa Francisco quando falou: trabalhar aos domingos não é benéfico para a sociedade. Papa defende o fim do trabalho, o fim do comércio aos domingos. E todos estes agentes sociais estão obedecendo a um poder. O poder que instituiu o domingo como um dia de repouso, como um dia de descanso. E o que agrava a situação é que, enquanto exaltam o domingo como um dia sem trabalho, pisam o verdadeiro dia estabelecido por Deus. Pisam o sábado. A palavra de Deus nos diz, em Daniel capítulo 7, que haveria um poder que buscaria mudar os tempos e as leis. Mudar os tempos, mudar os dias, mudar a maneira como as pessoas pensam em relação ao tempo sagrado. Meus amados irmãos, não iremos demorar aqui. Eu quis vos mostrar que as coisas estão acelerando. Esses países, se eles não dizem alguma coisa, não significa que não estão tratando lá em segredo. É possível nós acordarmos em uma manhã e descobrirmos que 90% dos países do mundo já estão neste debate. Eu vos garanto isto. Deus abençoe sua vida.
Nós nos veremos no próximo encontro aqui no nosso canal. Até lá.